você consegue dar um conceito rápido do que seria um Planinauta, um Planewalker? E aí a segunda pergunta é, tem um plot central essa história toda, ou não? Só pra complementar, a Guerra da Centelha tá citada dentro de Ravnica, do Guild Masters to Ravnica. Tá citada, dá pra você jogar a Guerra da Centelha? Então, não, mas eu já vou explicar o porquê. Vamos primeiro com a mais fácil de responder, que é o que é um Planeswalker, né? O que é o Planinauta. Nas adaptações de RPG, isso não tem nenhuma mecânica, até porque, de certa forma, ali o mago do D&D, com níveis mais altos, ele já ganha acesso a magias de plane shift, né? Que é mudar para outro plano. Então, esse era um conceito que no D&D, meio que, beleza, um mago poderoso, um artefato poderoso pode mudar de plano. Já tinha os planos de D&D, né? Plano material, plano das sombras, a Feywild, que é o plano das fadas e tal. Então isso era um conceito para quem joga RPG meio que já era comum. No Magic, você tem na história esses personagens que têm esse poder, que é a centelha, que em algum momento eles despertam a centelha, e esse poder, essa centelha, é o que permite eles transplanarem, né? Viajarem de um plano para o outro. E na mecânica do Magic você tem as cartas que são os Planeswalkers. Eles são relativamente recentes na história do Magic, né? Se você pegar lá coleções antigas, nem existia essa ideia de coloca mais um, faz um efeito. O tipo de carta não existia. Ela, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, acho que o Mind Sculptor lá, o Jace, foi o primeiro a sair, e isso foi já dentro das histórias de Ravnica, tá? Mas posso estar errado nisso, mas enfim, é o que eu me lembro agora. Olha lá, o Vini vai era Jace Beleren, eu acho, o primeiro. O Beleren era o primeiro, né? Sabe por que eu sabia? Porque eu tinha um deck que na minha época chamava deck de descarte. E eu usava esse Jace Beleren aí. É o 1000 hoje em dia, né? Hoje em dia deram um nome pra isso, né? Que é 1000. Eu não lembro agora de fato, mas assim, surgiu como um novo tipo de permanente. Ele tem essa mecânica dentro do Magic de colocar, né, os marcadores, retirar os marcadores, e faz uma coisa. Então, para quem joga recente, meio que já faz parte do jogo. Quem joga da antiga lembra de toda essa polêmica quando eles surgiram, que eram mega poderosos. É verdade, ficava com medo de pegar um na mesa ali, né? Era verdade. Até hoje, né, cara? Você fala pensar, o cara Planeswalker? Planeswalker, você tá falando? Cara, mas o design da carta é tão bonito, a maioria deles, que só do cara descer isso aí na mesa, você já fala, porra, bicho, deixa eu ver isso aqui. Mas eu tava falando com o Wagner antes de vocês entrarem um pouquinho, que ele mostrou esse livro pra mim, então eu já sabia que era um livro de um artbook dele, por isso que eu perguntei se era isso que ele tinha, e eu falei assim, cara, o D&D 3.5, que foi minha casa no D&D, tinham desenhos assim que eram pavorosos. Eu falei, eu tinha dó do elfo desenhado ali na cara. Tinha dó. Alguém alimenta esse elfo. O Paladino era muito ruim também. Tinha vários. Nossa, o Paladino era horrível. E eu falei assim, cara, e o Magic, uma coisa que eu acho muito bonita do Magic são os desenhos de cartas. Porra, é muito foda, cara. E aí no Magic, no Arena, os caras colocam a carta, que é bonita pra caralho, colocam uma animação chique joia. E o cara coloca o Gin com uma voz e quando ele desce, eu falo, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Você ouve a voz do cara, você fala, eu entendo o medo que vocês têm, porque eu tenho, eu já falei. Esse é o Gin pra mim, next game. É muito da hora, assim. E hoje, até comentei contigo, né? Hoje a gente tem umas coleções aí de Magic que são com artes alternativas, todo um tratamento especial. Então acho que é assim, para quem gosta de misturar tudo, coleção, lore e jogo, acho que é o melhor momento assim para você jogar Magic, porque você tem acesso a muito material diferente. Mas voltando, então o Planeswalker é esse indivíduo que tem essa centelha, esse poder, cuja grande função é permitir que ele vá para outros planos. E aí isso abre um range enorme, né, de coisas. Então, aí desse ponto a história começa a ter essas intervenções. Existiu basicamente 2 momentos. A ideia do Planeswalker em si no Magic já é bem mais antiga do que esses que a gente conhece hoje, porque rolou isso que o Luiz comentou da Guerra da Centelha, que aí diminuiu um pouco o poder ali dos Planeswalkers, mas já existiam uns antes, mas não era abordado dessa maneira. Mas basicamente Planeswalker ou Planinauta é o indivíduo que tem a capacidade de viajar entre os planos. Certo. E aí viajar entre os planos é isso, sair de Ravnica e ir para Lorien, sair de Lorien e ir para
Zendikar, Kamigawa, e beleza. Então essa era a primeira pergunta, que era mais fácil, e as outras agora eu tô tentando lembrar, mas Era se tinha um lore, não, verdade, um plot central ali no multiverso. Então, a cada nova edição, ela vai acrescentando coisas à história. Então não existe uma mega história que está acontecendo a todo momento, mas às vezes tem eventos que são muito grandiosos. E aí já dá para responder também a pergunta do Luiz. Se eu pegar aqui o Guild Masters to Ravnica, eu consigo ter regras e informações para simular a Guerra da Centelha? Nesse caso não, porque a história dele, narrada ali no livro, né, os resumos e o que ele fala, é pré-Guerra da Centelha. É justamente o período, e aí você consegue situar porque ele te explica no começo que o Jace acabou de se tornar o Pacto Vivo das Guildas, que foi o que aconteceu no finalzinho lá da expansão do labirinto e tal. Então ele virou essa entidade e a gente está nesse momento. E o lance da vinda, né, do Nicol Bolas e toda a treta que passa depois pela Guerra da Centelha depois disso. Então ele te situa nesse tempo, que é um tempo legal, porque meio que as coisas estão paradas, mas tem muita possibilidade. E foi inclusive nesse período que eu situei essa mesa de Ravnica que a gente está jogando lá no canal. Então, não existe esse mega plot, mas os eventos às vezes são tão grandiosos que envolvem mais de um plano. Então, se pegar lá Innistrad, ali a última inserção em Innistrad, a Enraku, né, que é um Eldrazi, lá uma criatura mega poderosa que estava aprisionada em Zendikar, sai dessa prisão e vai ali por vários motivos para Innistrad. Então a galera vai para buscar informações em outros planos para conseguir ir para Innistrad e tentar deter essa ameaça que já foi combatida em Zendikar e tal. Então os planinautas são meio que a cola entre esses planos, tá? Mas meio que o plot é aquela edição do momento, né? O que tá acontecendo ali de mais importante.